Boa tarde a todos. Então é sempre uma felicidade estar aqui, podendo participar e trocar experiências em relação aos transtornos de humor, transtorno bipolar, depressão com vocês. Eu acho que é sempre importante que eu possa passar um pouco das minhas experiências para vocês e vocês também para a gente, depois nas perguntas, tudo. A gente sempre aprende mais e cresce junto, tá? Hoje é um desafio, né? Porque falar sobre relacionamento familiar e conjugal não é fácil, né? Não tem muitos estudos e a gente precisa trabalhar bastante isso, porque com certeza vocês vão ver alguns dados científicos que nós temos mostram quão importante é olhar para essas questões, né? E assim, mais ou menos a primeira palestra vai ser minha, eu vou falar mais da parte um pouco mais científica, um pouco mais da experiência clínica do psiquiatra também, bem por cima. E depois a doutora Denise que vai falar a questão psicológica, principalmente a parte mais prática de como lidar com essas questões, tá? Então, a primeira questão principal é perguntar mesmo como a depressão e bipolaridade vão impactar na vida de uma família, tá? Isso é amplo e complicado. Tem poucos estudos, então vou focar muito mais na questão do bipolar, mais ou menos o que serve para o bipolar também serve em relação à depressão, exceto alguns elementos que são próprios da bipolaridade, as fases eufóricas, etc., né? As manias e hipomanias, mas o resto mais ou menos funciona parecido, tá? E eu vou falar também, focar um pouco mais na questão conjugal, né? Porque no transtornos de humor, a questão da família acaba se centrando um pouco mais na questão conjugal, diferente da esquizofrenia, por exemplo, que muitas vezes o paciente esquizofrênico, ele acaba não tendo muita chance de ter um parceiro e um cônjuge. Então sempre tem alguma outra pessoa que está cuidando dele, então é outro tipo de relação, né? Mas no bipolar é muito frequente ele ter um ou mais relacionamentos, né, no decorrer da vida, e esses relacionamentos são muito impactados, né? E o cônjuge geralmente é a pessoa mais importante nesse processo. Então a gente vai focar um pouco mais na questão conjugal, tá? Então a questão é, estar casado influencia na depressão? Então aí a gente vai falar da depressão somente. Tem um estudo interessante, né, de 2013, e fala que assim, ser divorciado, separado ou nunca ter casado aumenta o risco de ter depressão. Ou seja, pensando do outro lado, estar casado diminui o risco de ter depressão. Estranho, né? Casado ser bom, né? É estranho. Mas esse estudo fala assim. Ter depressão precoce aumenta a chance de não se casar, ou seja, ter depressão cedo na vida, você tem menos chance de se casar. Ter depressão antes de se casar aumenta a chance de divórcio, né? Então, se a pessoa já tinha uma depressão antes de se casar, a chance do casamento dar errado é maior. Ou seja, dá para ver que a depressão atrapalha a chance de casar ou de se manter casado, né? Já um casamento precoce, aquelas pessoas que acabam casando com 20 e poucos anos, né, tem maior chance de ter depressão e maiores prejuízos. É um estudo que é estatística, né? A gente pode interpretar que casais jovens são mais ou impulsivos ou inexperientes. Por conta disso, é um relacionamento com potencial mais estressante. Nesse sentido, pode favorecer ter depressão. E conflitos em satisfação conjugal costumam anteceder sintomas depressivos. Ou seja, num casamento, se um paciente está deprimido, um dos cônjuges está deprimido, se você vai ver a história, tinha conflito antes, tá? Isso é bastante frequente, né? Violência conjugal está associada à depressão, né? Então é uma questão super atual, né? O casamento com violência, só que acontece que a questão da violência conjugal está associado com um histórico de transtorno mental. Então, ter um histórico de transtorno mental naquele indivíduo ou em ambos membros do casal, assim, ter transtorno mental geralmente está associado no mínimo com irritabilidade aumentada, né? Nesse sentido, maior chance de agressividade e, portanto, como a relação conjugal é muito íntima, quem fica irritado só consegue assim, passar para a agressividade geralmente com seu cônjuge, com quem está mais próximo, tá?
Então acaba tendo atos de violência, geralmente verbal, né? Mas às vezes físico também, né? Mesmo em casos de depressão. Tá? Então, de uma forma geral, qual que é a relação entre depressão e ruptura conjugal? Né? Assim, ou seja, a depressão leva a uma ruptura conjugal ou a ruptura conjugal leva à depressão? Então, esses autores chegaram à conclusão que são as duas coisas. Né? Se você tiver uma depressão, ele vai favorecer ter uma separação, e se você tiver a questão de separação, divórcio, as pessoas que saíram do casamento também vão ter uma chance maior de ter depressão. Estar casado influencia na depressão? Na resposta ao tratamento. Estar casado aumenta as chances de resposta ao tratamento. De novo, mais uma evidência recente, 2016, falando que casar é bom. Tá? Então, ou seja, todas assim, essa história dos jovens atualmente, falar que não pensa em casar, não pensa em ter filhos, isso não é muito bom, né, em relação à depressão. Tá? Você precisa pensar que viver casado é uma coisa que pode proteger ambos os cônjuges, né, de ter em relação ao tratamento, né, em relação a ter depressão e em relação a melhorar o tratamento. Né? Então, estar casado ajuda a tratamento do cônjuge afetado, ficar menos depressivo ou ter melhor tratamento. Tá? Ou seja, é bom estar casado. Estar depressivo prejudica o papel de pai e mãe? É uma coisa meio óbvia, mas tem evidências bem consistentes. Né? Então, atitudes sutis de pais depressivos, né, não às vezes é mesmo gritar, xingar, né, maltratar, mas nem sempre é isso. Às vezes é deixar de olhar, né, virar a cara num determinado momento. Né? Tem algumas atitudes muito discretas desses pais depressivos que podem prejudicar a regulação afetiva das crianças, principalmente as mais jovens. Né? Então, assim, elas não entendem direito se aquilo é tristeza, se aquilo é de rejeição, se aquele pequeno gesto sutil, né, a criança fica difícil de entender e até se ajustar ao humor do pai, né, ou da mãe, e nisso acaba sendo um adolescente que tem uma dificuldade maior, né, no seu desenvolvimento, principalmente psicológico, na adolescência. E a mãe depressiva tem vários estudos mostrando que os filhos são mais depressivos, ansiosos, com maior risco de dependência de drogas, mais doenças clínicas que persistem na idade adulta. Então, é muito importante assim, que os pais estejam assim, o mínimo de depressão, de doença possível, né, para não atrapalhar o desenvolvimento da criança. Tá? Agora vai uma série de estudos falando sobre estar casado com um paciente bipolar. Né? Então, quais são as dificuldades do companheiro, a qualidade de vida do companheiro, né, de estar casado com um paciente bipolar? Então, lógico, né, um cônjuge, um marido, uma esposa de um paciente bipolar, né, tem uma qualidade de vida prejudicada, né? Porque esse cônjuge vai ter maior isolamento social. Para cuidar do seu marido ou esposa, né, acaba tendo menos chance de ter atividades sociais, porque ele fica muito tempo gastando em cuidar desse cônjuge. Né? Então fica mais difícil de sair de casa. Ainda mais se o paciente, assim, numa situação bipolar, é muito frequente estar deprimido. E o deprimido não quer sair de casa. Então, muitas vezes, o cônjuge tem dificuldade de sair de casa porque o paciente está deprimido e ele não consegue sair também. Então, fica muito mais isolado socialmente, inclusive o companheiro. No transtorno bipolar, na depressão também, mas o transtorno bipolar um pouquinho mais, né? Tem mais abuso de drogas e jogo patológico. Né? E isso, né? Imagina você ter alguém que é doente, que vive com você e que, de repente, gasta tudo, gasta mais do que deveria. De repente, isso é mais raro, na época do bingo era mais comum, né? Entra no jogo patológico e gasta fortunas, né? Fica com dívidas absurdas. É difícil um relacionamento se manter, porque você perde a confiança no seu companheiro. Né? Pacientes com doenças mais graves ou mais longas, que a situação bipolar mais grave. Né? Quanto mais tempo ou mais grave é a doença bipolar,
mais estresse do cuidador, né? Porque ele fica levando ao longo de anos e anos com problemas, né? Com cuidados. Mesmo quando o paciente está bem, o cônjuge tem desgaste, né? Então, mesmo se o paciente já não está mais deprimido, não está eufórico, está mais estável, né? Tem o medo de recaída. Ele está bem, mas quando que ele vai cair de novo? Né? Então fica aquela dúvida toda hora. Assim. Isso gera estresse. E se ele resolve gastar numa coisa que se não esperava, está entrando em crise. Né? Se de repente recusa um compromisso, está deprimido. Então fica aquela dúvida que estressa o cuidador e estressa quem está sendo cuidado. Né? Porque assim, parece que estão me vigiando o tempo todo. Né? É horrível isso. Sintomas residuais. Né? Isso é comum no bipolar e na depressão. Você pode estar bem, parece que está trabalhando, está tudo assim, mas você não está ideal, você não está inteiro. Né? Pode ter sobrado uma apatia, pode ter sobrado uma falta de vontade, sobrado um raciocínio mais lento, ou qualquer pequeno sintoma que sobrou e que o tratamento, né, mais remédio talvez não ajude, terapia demora para dar certo, e fica esse resíduo e que fica atrapalhando a qualidade do paciente, que vai atrapalhar a qualidade da relação com o cônjuge. Tá? Então, esses sintomas residuais também precisam ser detectados e precisam ser trabalhados para que isso possa melhorar a qualidade tanto do paciente quanto do cônjuge, né? Porque está no convívio. E o cônjuge, né? Quer dizer, o cônjuge do paciente bipolar, ele precisa lidar com os sintomas de bipolaridade. Né? Então, o paciente bipolar pode ficar agressivo, né? Principalmente nas fases eufóricas, muitas vezes nas fases depressivas. Lidar com uma pessoa que é agressiva é lógico, né? Não é fácil. Tá? Você gosta da pessoa, mas a pessoa está te agredindo. Né? Isso é difícil. Né? Você começa a duvidar se essa pessoa gosta de você, porque está te agredindo. Né? Da impulsividade, né? Fazer as coisas que depois se arrepende. E, assim, você não pode fazer, ele faz. Puxa, né? É difícil se lidar com uma pessoa, assim, é como se fosse um adolescente impulsivo. Assim, você faz e não para pensar, e não consegue, porque ele está em crise, ele não está bem. Né? Então você dá esse desconto, mas cansa, né? Não é fácil. Problemas de memória, né? Então às vezes se incomoda o cônjuge, assim, você pediu para, não, faz aquilo, ele não faz. Né? Dá um recado, não dá. É comum um paciente que está deprimido ou que está hiperativo, assim, hipomaníaco, não conseguir ter atenção e reter memória, e isso atrapalha na relação no dia a dia. Pode ter crises psicóticas, se sentir perseguido, ouvir vozes, espíritos, essas coisas bizarras que às vezes o bipolar pode ter, na depressão também. Mas isso só para alguns casos um pouco mais graves, né? Isso também atrapalha bastante. É difícil lidar com alguém que não está entendendo a realidade direito, que está vendo uma realidade paralela dela. É difícil de lidar com isso. Alterações de personalidade. Então, de repente, ela é uma pessoa tranquila e depois que teve algumas crises de bipolaridade, fica um pouco diferente. Né? Fica mais impulsivo, fica mais inconstante. Né? Às vezes tem outras experiências mais místicas e fica uma pessoa um pouco diferente. Então pode alterar essa personalidade. Episódios depressivos é muito comum ter culpa, tristeza e ansiedade extremas e lidar com isso que está todo dia, o dia inteiro. Tem gente que está com culpa e fica falando, estou culpado, estou culpado, estou culpado. Né? 24 horas do teu lado. Né? Assim. E você fala uma vez, duas vezes, não dá para falar 24 horas também, não, é exagero seu, não adianta falar, né? Essa coisa desses sintomas. Assim. Então, é complicado conviver com uma pessoa que pode estar numa crise que fica falando o tempo todo, sentindo o tempo todo isso. Né? Mesma coisa, pior ainda, né? Sintomas hipomaníacos, né? A pessoa está super alegre, super feliz, né? Super querendo gastar dinheiro, né? Super querendo transar com outras pessoas. Assim. Como é que você vai conviver com uma pessoa que está querendo sair na balada no meio da noite, assim, está casado com... e ela vai para a balada? Ou ele, né? Assim, vai usar drogas, né? Assim, como é que você convive com isso? Como é que você consegue perdoar isso? Né? É bem difícil. Preciso garantir acesso ao tratamento, adesão ao tratamento. Então, muitas vezes o paciente bipolar, assim, ele não aceita que tem uma doença, porque é difícil, né, ser bipolar, difícil ter uma doença mental. Né? Então, geralmente, fica muito tempo negando, ou se aceita, fica muito tempo falando assim, não preciso de tratamento. Né?
e o cônjuge fica lá, insistindo, né, tentando levar. Enquanto leva, tem que dar um jeito de arranjar os remédios, dar um jeito de arranjar algum tratamento psicológico para o paciente. Tudo isso é caro, tudo isso é difícil de conseguir, né? E o paciente por si tem dificuldade, porque ele está doente, né? Então tem esse cônjuge que tem que correr atrás, né? E a preocupação com o estigma, né? Estou casado com bipolar, né? Vou falar isso na igreja, né? Vou falar no meu trabalho. Eu tenho, meu marido é bipolar. E aí? Né? Não é fácil, né? Então, o estigma é uma coisa difícil de se colocar isso socialmente, tá? Então, imagina, tudo isso, né? Parece que é impossível viver casado com alguém bipolar, né? Parece que é impossível, né? Então, quais são as queixas de um cônjuge casado com um paciente bipolar? Não posso mais ter filhos. Tenho medo de ter um filho que fique igual ou pior, né? Desistir dos seus prazeres da vida, sair com os amigos, ter hobbies, porque se isola, você passa a desistir de coisas boas da vida, sua vida fica também mais chata, né? Desgaste, cansaço, falta de energia para cuidar de si, né? Você já está precisando. É comum ser a única pessoa que traz a renda no casal, né? Que é um peso a mais, né? Ou seja, o cônjuge tem que trabalhar, porque o outro muitas vezes não consegue trabalhar. Então ele tem que trazer dinheiro. Então lógico que ele vai ficar cansado, desgastado, porque precisa cuidar do cônjuge, precisa trabalhar, né? E tem essa história do cuidar do paciente ser um emprego sem salário, né? Eu valorizo muito as mulheres, porque elas têm, em geral, um emprego sem salário, que é tomar conta da casa. E se tiver filhos, são 2 empregos sem salário, né? Que é cuidar dos filhos e cuidar da casa. Para o cônjuge, cuidar do paciente seria outro emprego, sem salário, tá? Isso com muitas preocupações, período de tempo levando para tratamentos, garantindo a tomada de medicação, né? Então, esse desgaste, cansaço, para cuidar de si, favorece o cuidador ficar também deprimido, ficar também com problemas de saúde, né? E problemas psicológicos, tá? Assim, essa coisa do isolamento da vida mais restrita à casa. Então, realmente é uma coisa difícil para o cônjuge levar uma vida, e ele se queixa muito disso, dessa forma, tá? Mas nem tudo são espinhos, né? A gente está falando mal, né? Parece que casamento é bom, mas estar casado parece impossível. Não, não é assim, tá? Os cônjuges relatam impactos positivos, porque pode desenvolver maior empatia e compaixão não só para o seu cônjuge, mas para outras pessoas. Então, isso, nos estudos qualitativos de entrevistas, tudo, os cônjuges falam assim, depois que eu vivi isso, eu consegui olhar as pessoas de um jeito diferente, tá? De um jeito com mais empatia, com mais compaixão. Eu vejo outras pessoas que estão problemáticas e falam assim, não, isso pode ser bipolar, eu entendo o que isso quer dizer, né? Mostra senso de resiliência para lidar com dificuldades na vida, né? Então, se você consegue tocar um casamento com um cônjuge bipolar, né? Pô, você é bom, viu? Realmente, você vai conseguir, você vai ter uma resistência para enfrentar um monte de coisa na vida, porque não é fácil, tá? E senso da importância da vida, né? Então, depois de tudo isso, você começa a valorizar mesmo assim, não, realmente, de tudo isso, quando o paciente está bem, né? Quando o casal fica bem, né? Aí vem esses momentos de felicidade, satisfação de estar junto, né? Aí a vida fica mais, né? Basicamente a vida de um casal, né? De um cônjuge, assim, não tem tédio, né? Porque só tem dor de cabeça, trabalho, problema, né? Mas quando fica bem, né? A vida você valoriza mais, né? Então tem as perspectivas dos cônjuges em relação ao impacto do transtorno bipolar nos pacientes. Então, os cônjuges, eles conseguem perceber, né, assim, o que dos pacientes em relação ao que o transtorno bipolar afeta nesses pacientes, né? O que eles percebem nos pacientes, os cônjuges percebem que os pacientes sofrem com desamparo, vergonha, culpa e ansiedade pela doença, né? Eles veem que o foco do paciente está no futuro e no risco de se hospitalizar, principalmente os bipolares mais graves, que têm crises que precisam de internação, né? Os pacientes têm dificuldade de aceitar a doença e mudanças que vêm junto com o transtorno bipolar, incluindo adesão ao tratamento e mudança no estilo de vida para prevenir recaídas, né? Então, o cônjuge ele consegue perceber que o paciente
tem dificuldade de aceitar coisas, né, em relação à doença. Aceitar tratar direito, né, e aceitar mudar o estilo de vida, né, no sentido de evitar coisas que possam favorecer ter uma recaída menor. Né. Por exemplo, dormir mais cedo. Né. Por exemplo, né, não usar álcool, né, outras drogas. Tá. Por exemplo, ter, assim, buscar um tipo de trabalho, né, que não prejudique seu ritmo biológico. De repente, você conseguiu estabilizar seu marido, ele está bem tudo, e ele arranja um trabalho de segurança noturno. Né? Ele vai varar à noite, vai acordar e vai... 3 semanas já está em crise. Tá? É complicado. Tá? As perspectivas dos pacientes em relação ao impacto do TAB nos cônjuges. Então, assim, os pacientes também olham para os seus cônjuges, né, e veem assim, a minha doença impacta neles como? Né? Então, eles percebem com precisão, né, impactos emocionais da transtorno bipolar nos cônjuges, eles sentem empatia pelo sofrimento. Então, eles veem né, seu marido, sua esposa ansiosos, né, cansados, né, às vezes, assim, até meio desestimulados. Eles também sentem a raiva e os ressentimentos. Né? E uma coisa que apareceu nesse estudo foi um ressentimento em relação aos tratamentos errados do passado. Né? Então fica assim, se soubesse do diagnóstico antes, se aqueles médicos todos tivessem acertado o diagnóstico e o tratamento antes, não estaria aqui desse jeito. Né? Então, isso é um discurso recorrente, né? E que os pacientes percebem isso, né, nos seus cônjuges. Né? Sentem um medo constante da recaída, de ficarem sozinhos e das consequências dos conflitos com os cônjuges. Então, o paciente, né, ele sempre está com medo da recaída, mas assim, quem tem mais medo da recaída é o cônjuge. O paciente até percebe isso, né, que o cônjuge morre de medo que ele fique com crise. Né? Assim, ele percebe que às vezes o cônjuge tem um pouco de receio de ficar sozinho, se separar do paciente mesmo. Né? E o paciente, quer dizer, o paciente percebe que o cônjuge tem, assim, ele fica dividido nos conflitos, né? Porque estar doente, né? O paciente estando doente, deprimido ou eufórico, né? Ele causa problemas e chega com frequência a ter conflitos. E os cônjuges ficam num dilema, porque assim, eu preciso cuidar dele e estou brigando com ele. Né? Então, é um dilema difícil. Né? E o paciente até percebe isso. Né? O quão difícil isso é para o cônjuge. Né? Então, de uma forma geral, o transtorno bipolar, ele afeta o relacionamento conjugal, criando, aqui está escrito errado, volatilidade. Né? Assim, no relacionamento conjugal. Né? A instabilidade do humor gera uma imprevisibilidade, né? Ou seja, o cônjuge não sabe como o paciente vai estar amanhã, como vai estar daqui a uma semana, daqui a um mês ou daqui a um ano. Ele não sabe, porque é imprevisível. Né? E isso gera insegurança, não só para o cônjuge, mas para o próprio paciente. Tá? E nessa situação imprevisível, o cônjuge fica, às vezes o próprio paciente também, quando ele está cansado, ele pensa muito em divórcio. Né? Isso é frequente, isso é comum. Tá? Só que tem a chance de fortalecimento da relação, que aí eu reforço que é onde essa palestra, nosso trabalho aqui, tem que focar, né? No fortalecimento da relação. Né? Então, quando o casal consegue trabalhar bem e consegue ir em direção ao fortalecimento, é quando ambos notam um aprofundamento na relação, com um aumento da confiança. Tá? Então, os casais que a gente vê que estão dando certo, mesmo sendo um dos pacientes bipolar, né, eles dão certo porque consegue se construir uma relação de confiança cada vez mais forte. Tá? Então, para os cônjuges, a confiança seria o paciente estar se mantendo estável, com boa adesão ao tratamento, o maior compromisso a cada crise superada por ambos. Né? Porque, assim, à medida que o paciente percebe, né, que cada crise o paciente se esforça cada vez mais a melhorar a sua adesão ao tratamento, a melhorar, a seguir as orientações médicas e psicológicas,
ir nas consultas direitinho, né? Ele vai se sentindo mais confiante em relação ao paciente, né? Para os pacientes, a confiança vem da crença de que o companheiro irá cuidar dele, né? Então, se ele acha que o companheiro não vai cuidar, ele não vai ter confiança, né? Principalmente numa crise, né, num episódio. Estar ao lado nos momentos difíceis, de amar apesar das dificuldades, do aumento da paciência e tolerância para a luta do parceiro, uma sensação de maior sintonia, um reconhecimento do cuidado e do carinho, né? Então, todo um trabalho, né, para que o paciente consiga se focar nessa questão da intimidade, né, sintonia, de estar cada vez mais entendendo e sendo entendido, né, empaticamente, você sacar o que o outro sente, o outro sacar o que você sente, né? E construir essa relação com mais confiança para poder ter mais amor, né? O enfraquecimento da relação, para os cônjuges, o transtorno bipolar prejudica a capacidade de confiança. Eu tenho sentimento de dúvida em relação a se conseguir manter na relação, então isso é comum. Essa falta de confiança para os comportamentos de fases maníacas, principalmente, para a sensação de geral de não poderem contar com a responsabilidade do paciente para se cuidarem e a preocupação com seus filhos. Então, assim, na fase maníaca ele é completamente irresponsável, completamente agressivo, completamente sem noção, né? Então, quem está eufórico não tem noção e acaba prejudicando, e isso desgasta muito. Assim, é típico, né? Quem é cônjuge de um paciente bipolar reclama da fase eufórica e não reclama tanto da depressão, porque a depressão está quietinho, né? Tá devagar na cama, né? Só fica preocupado porque ele não faz nada, tal. Então tem essa coisa da responsabilidade do paciente. Quando o paciente está deprimido, ele fica na cama, ele não consegue fazer as coisas, não dá conta, não trabalha, ele não consegue se cuidar até em relação à medicação, né? E não consegue ajudar a cuidar dos filhos também, né? Então, fica com mais um filho, né? O cônjuge deprimido parece um filho a mais. E esse ponto é interessante, né? Falta de intimidade física como ponto de enfraquecimento da relação, né? Isso é uma queixa muito comum dos cônjuges, né? Assim, lógico, a questão do sexo é uma coisa importante. E o paciente eufórico quer demais, né? O paciente deprimido não quer, tá? Então, fica nessa situação difícil. Mas, ao mesmo tempo, mesmo quando está melhor, geralmente é muito difícil manter essa intimidade, né? Então, as medicações atrapalham o desejo sexual, etc. E não é só a intimidade sexual, né? Assim, a intimidade de poder se aproximar, de abraçar, de tocar, tal. Às vezes o paciente que está mais deprimido sente isso como algo invasivo, desagradável, né? E isso, o cônjuge se sente rejeitado quando o deprimido rejeita, né? Isso dificulta a relação, né? E lógico, quando está mais deprimido, você tem que aceitar, assim, ó, é da doença. Você tem que dar esse desconto. Aliás, o cônjuge sempre está dando esses descontos, né? Precisa descontar, descontar, descontar. Mas, assim, quando melhora e a intimidade física não está legal, precisa ser trabalhado, tá? Porque precisa, para você poder melhorar o relacionamento, essa intimidade física precisa ser trabalhada e mantida, tá? Andar no fio da navalha, garantir a adesão sem aumentar o desgaste do paciente. Então, é complicado, eu sei que todo mundo que é parente de alguém que tem depressão bipolar, mas mesmo bipolar, né, de garantir que ele tome o remédio direitinho, quando o remédio engorda, né, quando o remédio dá sono demais, quando o remédio dá tremor, né. Então, assim, o remédio não faz a pessoa se sentir bem muitas vezes. E garantir que ele tome uma coisa que não faça ele se sentir bem não é fácil, tá? Ao mesmo tempo que essa situação, assim, muitas vezes é uma questão de relatar isso para o médico. Assim, olha, ele tem efeito colateral, está muito difícil para ele arranjar um jeito de ficar uma coisa mais fácil, né, que ele possa tolerar melhor, tá? E tolerando melhor ajuda na adesão ao tratamento, tá? E assim, o desgaste em relação ao paciente é ficar cobrando ele, toma o remédio, vai na sessão de terapia, vai no médico, né? Assim, isso tudo é bastante complicado, né? E um ponto muito complicado, né, é o planejamento familiar, né? Normalmente o casal costuma querer ter mais filhos, né? Mas se refreiam por causa da doença. E para o casal, essa sensação, eu não vou ter filhos, né, ou estou postergando o meu plano de ter filhos,
é uma perda importante. Tá? Os erros mais importantes e mais comuns na relação conjugal é esse desalinhamento das impressões mútuas. Né? Então, o paciente consegue reconhecer empaticamente o impacto emocional do bipolar nos cônjuges. Então, ele saca o que emocionalmente os seus cônjuges, né, marido e esposa, sentem. Né? Mas eles não reconhecem o senso de autossacrifício, desgaste pelos cuidados e medo vivido pelos cônjuges. Então, de certa forma, os pacientes, assim, quando o marido ou a esposa começa a reclamar, assim, pô, eu me sacrifico por você, ele se sente agredido, né? Ele não consegue reconhecer isso. E isso, aparentemente, pode até ser um resíduo da própria bipolaridade, né? Algum prejuízo nessa questão de reconhecer questões sociais, dificuldades de estudos sociais, né? De relacionamento. Dificuldade de algum tipo de empatia, né? E compreensão emocional nesses pacientes, mesmo eutímicos. Né? Então, alguma coisa nesses pacientes, eles ficam mais assim, chateados quando o cônjuge reclama, né, que eu me sacrifico e não sei o que, não sei o que. Eles ficam muito mais chateados do que a lógica explicaria. Né? Já os cônjuges, eles percebem essa vergonha e a culpa que os pacientes vivem em relação a ser bipolar, né? Mas eles não percebem o desgaste causado pelo autocuidado vivido pelos pacientes, ou seja, ter que tomar um remédio, não poder tomar álcool, todas essas coisas que, né, o tratamento exige, os familiares, né, o cônjuge acha que isso devia ser, quer dizer, você tinha que fazer isso, né? Tinha que ser fácil para você fazer isso, tá? E ele não reconhece que isso é muito difícil. O paciente é um frustrado porque não consegue se desenvolver tão bem socialmente ou profissionalmente, né? E o paciente, ele, mais do que o próprio cônjuge, sente de solidão social, né? Porque ele é o doente, né? Ele é o doente mental, né? Ele é o excluído, tá? Assim, o cônjuge faz parte disso, também sofre isso, mas ele não é o foco. Né? E o cônjuge não consegue enxergar isso, tá? Às vezes. Então, o que fazer para melhorar o relacionamento? Aumentar a empatia mútua, né? Ou seja, tentar aprender a entender o que o outro está sentindo, o que o outro está pensando, como, né, se sintonizar melhor com a questão emocional dele. Nisso, tem que se estimular a falar sinceramente, mas não em qualquer momento, porque essa coisa de vamos falar sinceramente quando eu quero falar, geralmente é a pior hora, tá? Porque você está começando a brigar, você está muito irritado, aí vai virar conflito mesmo. Então tem que ser fora de brigas, tem que ser no momento assim, vamos combinar, né? Assim, tinha um casal que falou assim, a gente resolveu combinar assim, né? Se a gente quer falar sobre os nossos problemas, a gente fala assim, vamos tomar um sorvete. Para falar, aí tem que ser um momento tranquilo, calmo, que vai falar, né? É uma combinação deles, tá? Ou um ambiente protegido, por exemplo, com um psiquiatra, ou com um psicólogo, ou com quem possa ajudar. Às vezes, um padre, um religioso, né, que possa estar participando dessa intimidade, ajudando a intermediar essas dificuldades e poder ter o espaço para falar sinceramente. Tá? No momento que se pode falar sinceramente e saber que você vai ser bem recebido pelo outro, facilita muito. Aumentar a confiança mútua, então. Melhorar a empatia mútua vai aumentar a confiança mútua. Então, criar regras aceitas por ambos para minimizar frustrações e quebra de confiança. Então, por exemplo, restringir acesso a compras de forma individual. O paciente que é bipolar, que entra em crise e gasta tudo, né? Assim, combina-se. Você não tem mais cartão de crédito, você não sai mais com cheque, você só trabalha dinheiro. Né? E o paciente tem que falar assim, ok, tudo bem. Porque eu reconheço que eu preciso, porque já fiz muitos... Então, tem que ter essa coisa de o paciente contribuir para aumentar a confiança. Né? Manter informações atualizadas de tudo que está acontecendo. Então, assim, tem que ser meio natural, por exemplo, o paciente falar,
eu estou em tal lugar, e avisar. Hoje é rápido isso, né? Com o WhatsApp, eu estou em tal lugar, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, para dar confiança para o seu parceiro. Se você faz isso sistematicamente, o parceiro se sente mais, né, confiante e fica menos estressado. Diminuir a raiva e a frustração. Isso muitas vezes precisa de uma ajuda, ou de um profissional, ou de também momentos terapêuticos, né? E esse profissional pode avaliar essas causas de raiva e frustrações mútuas e buscar soluções de comum acordo, né? Então, abrir canais de transparência, momentos eficazes para discutir a relação. Então, de novo, assim, por exemplo, o casal, é muito comum assim, o casal alguém começa a ficar muito irritado, né? Aí, assim, o outro, não, desse jeito não dá, deixa eu sair daqui, né? E para evitar que a gente entre numa briga. E aí depois o outro vai atrás, né? Porque está irritado, então quer soltar a raiva. E a coisa acaba indo para a briga final. Assim. Se você conseguir chegar e fazer assim, por exemplo, chegar e falar assim, código amarelo. Aí, quando fala código amarelo, ele tem que parar. Tem que parar, os dois têm que se afastar. Se isso funciona, beleza. Né? Assim, uma forma que eu acho muito, muito eficiente, né, é colocar assim, o nome do psiquiatra na frente. Assim. O doutor Tendi falou, o paciente para. Né? Porque assim, estava falado na sessão. Tudo. Isso só dá para fazer se o psiquiatra autorizar, tá? Você não pode ficar jogando assim, que você fala assim, o doutor falou, né? E de repente o doutor não falou direito isso para o outro, né? Então você começa a bagunçar tudo. Tá? Essas combinações têm que ser na sessão, na consulta. Né? Então, o doutor falou que, olha, nessa situação você tem que fazer assim, ou nessa situação a gente tem que parar, a gente tem que ir longe. Tá? Porque aí é uma combinação que entra uma pessoa que é autoridade, né? E que dá uma parada, porque ele se comprometeu também com essa autoridade, que é uma pessoa à parte que não tem tanta intimidade emocional. Tá? Isso costuma funcionar. Tá? Geralmente quando eu falo assim, pode me xingar no meio da briga, que não tem problema, sabe, né? Porque eu aceito, né? Não sei se os outros psiquiatras fazem, mas eu aceito. Isso ajuda bastante. Tá? Sentimentos de um cônjuge casado com um paciente bipolar. Então tem vários outros sentimentos que está falando, tinha que ser antes na aula, mas está errado. Então vamos falar. Sentimentos de um cônjuge casado em relação ao paciente bipolar, sensação de desamparo para cuidar do paciente bipolar, esse feito desamparado. Nesse momento, ter um psicólogo que ajude, né? Ter um psiquiatra que aceite que o cônjuge entre na consulta, isso é bastante importante. Né? Ter associações que nem a Abrata é muito importante, porque você pode conversar com outras pessoas que também têm o mesmo problema, né? E isso ajuda bastante. Solidão para lidar com os efeitos da doença. Né? Então, o cônjuge se sente sozinho, porque ele acha que só ele tem esse problema. Quando vai numa associação que nem a Brata, você vê que tem um monte de gente com esse problema. Vergonha e embaraços pela condição do paciente. Né? Então, o paciente se sente... quer dizer, o próprio paciente se sente rejeitado, mas às vezes a sensação de embaraço do seu cônjuge, né, quando vê o paciente um pouco alterado, né, também torna o paciente se sentir mais rejeitado ainda. Né? Isso é uma coisa, às vezes, que é imediata, assim, né? E é difícil de lidar. O cônjuge sente isso na hora e o paciente percebe isso na hora. Né? E é difícil de lidar. Ansiedade e vigilância pelo medo de recaída. Né? Então o paciente se sente sufocado. Então quando a esposa ou o marido fica em cima o tempo todo, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o paciente se sente super sufocado. Tá? Isso é estressante para o paciente. Medo de novas recaídas e medo do futuro, empatia pelo sofrimento e frustração do paciente. Então, assim, principalmente essa parte final, né, é uma coisa assim, vários momentos o cônjuge empatiza com tudo isso, né? Mas tem outros momentos que o cônjuge é ser humano, está de saco cheio, quer soltar, né? Quer, assim, né, extravasar, tá? Só que aí tem que escolher o momento, não pode ser com o paciente, tem que ser com outra pessoa, uma pessoa que provavelmente é um profissional, ou outra pessoa que tem o mesmo tipo de problema para ficar mais fácil. Tá? Agora, saindo do cônjuge, a questão de pais e filhos. Tem uma pequena diferença
na abordagem nos situações de humor, né? Os pais afetados, né? Ou seja, o cuidador geralmente é um filho, né? Então o filho tem um desgaste duplo, né? Porque eles já precisam cuidar desse pai, né? E os pais não aceitam com facilidade a ingerência dos filhos, ou seja, se o pai sempre mandou no filho, como é que o filho agora vai mandar nele? A tomar, não pode tomar remédio, não pode beber álcool? Isso é super difícil, tá? Então, é uma carga dupla para o filho, tá? E quando os filhos são afetados, né, e não tem um cônjuge, geralmente os pais são os cuidadores naturais, né? Os pais ficam preocupados com a dificuldade de autonomia dos filhos afetados, principalmente se os pais envelhecerem ou vierem a faltar, né? Então, os pais ficam lá cuidando, né? Aí se ele fica muitos períodos sem conseguir trabalhar, muitos períodos incapacitado, né? Os pais estão lá cuidando. Mas, assim, eles estão preocupados. Porque, se eu ficar doente, se eu morrer, o que vai ser do meu filho? Né? Ou da minha filha? Então, esse é um dos problemas principais dos pais cuidadores. A questão do suicídio, né, e sobreviventes de tentativas de suicídio. Lógico que tem um impacto grave nas famílias. Né? Se o paciente se suicida, né, fica uma marca, um machucado na família que vai ficar para o resto da vida, né? É um duplo trauma, né? Porque assim, o evento suicida por si só já é traumático, né? Aquele parente que chegou e viu ele morto, tá? Ou viu quase morrendo. Às vezes é uma criança de 9 anos, né? Então assim, isso aqui é horrível, traumático. Mas não é só isso, né? As consequências psicossociais da tentativa de suicídio, né, são graves, né? Porque vai ter estigma, né? Assim, a família que teve alguém que se matou, ou a pessoa que sobreviveu, aquela pessoa é doente, é uma família de uma pessoa doente, tá? Essas consequências psicossociais têm a ver com busca de tratamentos. Então, começa a correr atrás dos tratamentos. É difícil de entender, né, o que está acontecendo com aquele parente que tentou suicídio. E é difícil de lidar com isso, né? Então não tem as habilidades para enfrentar essa situação. Eles precisam tentar entender e saber como lidar com isso. Isso não é fácil. Nenhuma família foi preparada para lidar com uma pessoa que pode se matar daqui a pouco, né? Ou nenhuma família foi preparada para enfrentar ser chamada de mãe de um suicida, né? Aí é um exemplo de um outro colega num simpósio de suicídio, falando assim, que teve uma mãe de um suicida, um filho suicida, né, que teve que ouvir da cabeleireira, né, essa pergunta: você tem certeza que não percebeu nada? Então, a mãe ouvir isso, sabe? Quer dizer, toda a culpa da sociedade em cima dela, porque ela não percebeu que o filho estava mal, né? Assim, você imagina isso acontecendo, né, com você, né? Assim, tendo um parente que se matou, ou que tentou se matar, e alguém chegar e falar isso, tá? Só vocês terem essa noção do quão difícil é lidar com a questão do suicídio. Nesse sentido, precisa muito da ajuda e da orientação, né, de outras pessoas, outras famílias, né, e também dos profissionais, né, para poder lidar com isso. Então, tem assim, várias propostas, mas a mais estudada são as intervenções psicoeducacionais familiares, né, que seriam formas de você colocar palestras, ou cursos, ou aulas, ou qualquer outro tipo de intervenção que tenha o objetivo de dar informação sobre a doença, tá? Focada para a família. E pode ser de várias formas, pode ser para uma família só, para várias famílias, às vezes umas propostas mistas, paciente como uma estratégia de psicoeducacional, a família com outra estratégia, né? Então tem várias propostas diferentes e por conta disso, assim, os estudos não conseguem ter um resultado muito homogêneo, né? É tudo muito diferente, então não dá para ter conclusões muito precisas, né? Mas, em geral, além de dar uma orientação e informação, né, adequada para os pacientes familiares sobre a doença, os prejuízos e como lidar,
essas intervenções também mostram estratégias para solucionar problemas que costumam aparecer, né, nessa situação, dá dicas para se aprender a ter essas habilidades de enfrentamento, né, aprender a fazer coisas que possam te ajudar a enfrentar esse problema, né, e aprimorar o suporte social, né, no sentido de achar pessoas que possam te ajudar, às vezes vizinhos que conhecem o problema, que têm disponibilidade de ajudar, às vezes próprios outros familiares, né, de pacientes que também têm transtorno bipolar ou depressão, né, que todo mundo busca soluções. Às vezes a solução de uma outra família pode se encaixar perfeitamente para a sua família, né, e aí tentar ver dessas ideias, né, coisas que podem dar certo. Um dos objetivos principais é melhorar as condições do cuidador e a sua qualidade de vida, o que impacta positivamente na evolução do paciente. Então, lógico, se você melhorar a situação do cuidador, você vai melhorar a situação do indivíduo cuidado, tá? Então, a qualidade de vida, em geral, vai melhorar para todo mundo. Tá? Então, aqui só descrevendo bem rapidamente, mas que depois a Denise vai com certeza falar com mais, assim, bem mais detalhes, né? A questão do grupo de apoio mútuo da Brata, né? Que na Brata, assim, são grupos de pacientes que são separados dos grupos de famílias, geralmente são no mesmo dia e na mesma hora, mas são 2 grupos separados, né? Não tem profissionais, então são facilitadores treinados e habilitados na Brata, né? Geralmente são reuniões semanais e trocam experiências, melhorando a evolução dos pacientes e a capacidade de enfrentamento e soluções de problemas dos familiares, né? Então, os GANs, né, que a gente chama da Brata, tem essa função, né, de pessoas que têm problemas em comum poderem trocar experiências, né, e poderem se enriquecer com isso, tá? E não fazerem isso de uma forma aleatória, mas com pessoas já treinadas para que isso seja produtivo, tá? Então, as dúvidas e perguntas são para depois. Primeiro a Denise vai colocar tudo, né? Então, termino minha apresentação aqui. Muito obrigado. Tá? Obrigado.